Meu irmão rasgou meses dos meus materiais de estudo de chinês no nosso quintal, espalhando os pedaços enquanto eu chorava. Meu irmão mais velho disse que eu estava zombando de sua deficiência ao aprender uma segunda língua, e nossos pais ficaram do lado dele. Durante a infância, meu irmão, Bryce, sempre foi um garoto extremamente feliz com um QI extremamente baixo. Ele ria por soletrar o próprio nome errado e tirava sarro de si mesmo por ainda estar no primeiro ano de álgebra, no último ano do ensino médio. Mas então ele nem conseguiu se formar, e de repente, ele se convenceu de que a inteligência era sua inimiga, e qualquer um que aprendesse algo estava zombando dele. Nossa avó costumava jogar aqueles jogos de treinamento cerebral no nosso computador, e Bryce o desligou bem quando ela estava atingindo sua pontuação mais alta. Ele até jogou no lixo o jogo de Scrabble da nossa prima de 7 anos que ela ganhou no Natal. Depois de perder para ela e quando comecei a aprender chinês para impressionar a garota de quem eu gostava, me tornei seu próximo alvo. No início, tentei ser compreensivo. Eu não praticava na frente dele e assistia aos vídeos com fones de ouvido, mas não era o suficiente. Ele ouvia as notificações do meu Duolingo e começava a ter ataques de raiva, dizendo que eu estava me exibindo para fazê-lo se sentir estúpido. Tentei explicar que era por uma garota, mas ele insistia que línguas estrangeiras eram minha maneira de esfregar meu cérebro funcional na cara dele. Logo, ele começou a isolar partes da casa. A sala de estar e a de jantar se tornaram uma zona livre de chinês, porque era onde ele precisava relaxar após seu turno como abridor de portas no Kroger. Fiquei um pouco irritado, mas apenas mudei tudo para o meu quarto. Porta fechada, fones de ouvido. Certamente agora estava tudo bem, e eu poderia praticar meu chinês em paz, certo? Errado. Antes que eu percebesse, Bryce começou a documentar minhas sessões de estudo em um diário de dor de cabeça, alegando que o chinês que vinha através das paredes desencadeava enxaquecas e ele mandava fotos para a mamãe de si mesmo segurando a cabeça quando eu estava praticando. Eu disse a ele que estava usando fones de ouvido e apenas escrevendo, nem mesmo falando. Mas ele disse que apenas saber que eu estava zombando de suas deficiências era o gatilho, e como Bryce era o menininho especial dos meus pais, eles ficaram do lado dele. Papai me chamou de lado e disse: "Seu irmão tem desafios que você nunca entenderá. Impressionar uma garota realmente vale a pena fazê-lo se sentir inútil?" Mamãe foi ainda pior. Ela agiu como se eu o estivesse torturando de propósito, sugerindo que eu aprendesse chinês na biblioteca porque a família vem em primeiro lugar e saber algumas frases realmente faria a diferença entre ser rejeitado e ela dizer sim. Tentei me manter firme, mas antes que eu percebesse, estava sentado no nosso jardim aprendendo chinês porque era a única maneira de Bryce se sentir incluído. Mas na verdade, eu gostava do jardim. Era primavera, o que significava que estava quente, e o som do vento me ajudava a focar melhor. Mas então Bryce foi demitido de seu emprego como abridor de portas. Era o único emprego que ele já tivera. Ele invadiu o jardim no dia da demissão e começou a rasgar minhas impressões. Tentei empurrá-lo, mas ele era mais alto e 5 anos mais velho, e me derrubou no chão. Ele destruiu todo o meu material ali mesmo. Eu ainda estava lá fora chorando quando o ouvi dentro de casa discutindo com a mamãe. "É culpa dele que eu perdi o emprego, mãe. A piada que fiz com o cliente chinês foi por causa do chinês que ele está aprendendo." Vi mamãe hesitar, mas minutos depois, ela saiu. "Bryce está certo, querido. A garota de quem você gosta não vale a pena destruir o sustento do seu irmão." Eu a encarei, incrédulo, enquanto ela se ajoelhava e me ajudava a recolher o que restava do meu material. Todas as formas de estudo de chinês foram banidas da nossa área de convivência durante as horas em que Bryce estivesse acordado. "Está tudo bem", disse mamãe. "Você pode praticar das 5 às 6 da manhã, antes da escola." Lembro-me de acordar às 4h45 da manhã, nos 3 dias seguintes, sentado à mesa aprendendo com meus aplicativos. Eu estava privado de sono e minha cabeça doía de tanto olhar para a tela no escuro. Luzes acesas em qualquer lugar da casa antes da hora de acordar desencadeavam o Bryce. E no quarto dia, Bryce teve um colapso total no café da manhã. Aparentemente agora, apenas saber que eu estava aprendendo chinês enquanto ele dormia lhe dava pesadelos sobre ser estúpido demais para existir. Ele exigiu que eu saísse de casa completamente se quisesse praticar. "Vá para aquela lanchonete 24 horas se chinês importa tanto", disse ele. Meus pais mal levantaram o olhar do prato. Eu podia ver que eles estavam contentes em ser apenas espectadores. "A partir de amanhã você vai..." Bryce estava falando como se já estivesse determinado que eu passaria minhas noites em uma lanchonete. Eu o interrompi no meio da frase. "Cala a boca, eu não vou." Ele me encarou como se eu tivesse várias cabeças. "O que você acabou de... Você tem alguma ideia do porquê estou aprendendo chinês?" Eu o cortei novamente. "Sim, é por causa daquela sua paixonite", eu disse. "Não é só por isso." Mas o olhar dele me dizia que ele estava cético, e eu levantei a voz. "Isso nunca foi sobre fazer você se sentir estúpido, Bryce." "Sim, foi sim. Você poderia ouvir uma vez na sua vida?" Eu o interrompi pela terceira vez. "O pai da Lin é dono de uma empresa de jogos", eu disse. Minha voz estava tremendo. "Ele literalmente só contrata amigos da família porque confia mais neles do que em candidaturas aleatórias. Você senta aqui toda santa noite dizendo que mataria por um emprego em jogos, falando sobre como conhece todos os jogos, todos os desenvolvedores, todas as notícias da indústria." O rosto de Bryce estava mudando. "Se eu namorasse a Lin, você estaria em jantares de família, você estaria em churrascos, o pai dela te conheceria
conheceria, veria o quão apaixonado você é por jogos e provavelmente te ofereceria algo, mas agora eu o olhei diretamente nos olhos. Agora eu nunca vou mencionar seu nome, e quando o pai dela perguntar sobre minha família, o que ele vai fazer, vou dizer a ele exatamente que tipo de pessoa meu irmão é. Alguém que prefere destruir meu primeiro relacionamento a me deixar ser feliz. Alguém que usa sua deficiência como arma para controlar todos ao seu redor. O silêncio era ensurdecedor. O garfo da mamãe parou a meio caminho da boca e ela o colocou de volta no prato. Ela se mexeu na cadeira e olhou entre mim. E Bryce, antes de finalmente perguntar se o que eu disse sobre a empresa de jogos era verdade. As palavras saíram lentamente, como se ela estivesse testando cada uma. Bryce não respondeu. Ele apenas pegou o celular e começou a rolar por um de seus jogos. Aquele em que você combina blocos coloridos que ele jogava por horas todas as noites. Sua respiração ficou pesada, e eu podia ver suas mãos segurando o celular com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ninguém disse nada durante o resto do jantar. Fui para a cama naquela noite pensando que talvez eu finalmente tivesse feito eles entenderem. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Bryce sentado no chão do lado de fora da porta do meu quarto, com aquele estúpido diário de dor de cabeça no colo. Ele olhou para cima quando abri a porta e disse que queria conversar, mas sua voz estava diferente, como se estivesse pedindo em vez de mandando. Passei por cima dele e desci as escadas, mas ele se apressou e me seguiu. Ele continuou falando enquanto descíamos, dizendo que passou a noite toda olhando o site da empresa de jogos. Eles estavam contratando testadores de jogos júnior, e não era preciso ter diploma, apenas paixão e conhecimento sobre jogos. Sua voz falhou quando ele disse que tinha ambas as coisas. Fui para a cozinha, peguei uma tigela do armário e o cereal da despensa. Bryce ficou na porta, observando-me derramar o leite, esperando que eu dissesse algo. Depois de tudo que ele me fez passar por meses, ele de repente querer minha ajuda parecia errado. Finalmente, perguntei qual era o ponto dele. Ele deu um passo para dentro da cozinha e a palavra pareceu machucá-lo quando ele disse que precisava que eu o apresentasse ao pai da Lynn. Ele realmente disse: "Por favor." Mamãe entrou na cozinha então, e ela parecia terrível, com olheiras escuras sob os olhos. Ela disse que também não dormiu, porque ficou pensando no que eu disse sobre destruir meu primeiro relacionamento. Virei-me para encará-lo, segurando minha tigela de cereal. Eu disse a ele que não era apenas sobre o relacionamento, mas sobre respeito, porque eu tinha 16 anos, não 6, e merecia seguir meus interesses sem ser sabotado. Bryce bateu seu diário no balcão com tanta força que o saleiro pulou. Ele gritou que tudo bem, as dores de cabeça eram falsas e ele inventou tudo porque estava com ciúmes. Até ele pareceu surpreso por ter dito isso em voz alta. Papai apareceu na porta, já vestido com suas roupas de trabalho, com a gravata e a maleta na mão. Ele disse que ouviu o que Bryce acabou de admitir e que todos nós discutiríamos isso esta noite quando ele voltasse do trabalho. O resto daquela manhã foi estranho, com Bryce evitando contato visual e mamãe preparando o café da manhã em completo silêncio, enquanto papai já havia saído mais cedo para o escritório. Peguei minha mochila e fui para a escola, onde encontrei Alexander perto do meu armário, mexendo no celular. Ele olhou para cima e notou imediatamente as bolsas sob meus olhos. Contei tudo sobre o Bryce, finalmente admitindo que ele estava fingindo as dores de cabeça, e como papai realmente o ouviu confessar. Alexander balançou a cabeça e perguntou se meus pais finalmente fariam algo a respeito. Dei de ombros enquanto pegava meu livro de história porque, honestamente, eu não tinha ideia do que aconteceria. Mas mamãe parecia diferente na noite passada, como se talvez estivesse finalmente vendo o que estava acontecendo. Estávamos prestes a ir para a primeira aula, quando Lynn apareceu no meu armário segurando seu livro de exercícios de chinês. Ela sorriu e disse que ouviu que eu estava aprendendo chinês, o que era muito legal, e perguntou se eu queria praticar junto com ela no almoço. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ela poderia ouvir, mas conseguia sentir e dizer que gostaria. Alexander sorriu e deu uma desculpa sobre precisar chegar mais cedo na aula, antes de se afastar para nos dar espaço. Era exatamente para isso que eu vinha trabalhando todas aquelas manhãs, estudando no escuro, e todas aquelas horas no jardim, antes de Bryce destruir meus materiais. Lynn e eu conversamos por mais um minuto sobre quais aplicativos estávamos usando antes que o sinal de aviso tocasse, e tivemos que nos separar para a aula. O dia todo se arrastou, com eu mal conseguindo me concentrar em qualquer coisa, exceto no almoço com a Lynn, e no que quer que papai tivesse planejado para esta noite. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, papai já estava lá, com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas, sentado na sala de estar com mamãe e Bryce. A sala, que costumava ser a zona livre de chinês de Bryce, agora parecia um tribunal, com papai sentado na beirada da cadeira, parecendo mais sério do que eu jamais o vira. Ele começou dizendo que Bryce havia admitido fingir seus sintomas, o que era manipulação e abuso. A palavra abuso ficou no ar como algo tóxico, porque nunca havíamos usado essa palavra em nossa família antes. O rosto de Bryce ficou vermelho, e ele pulou do sofá, gritando que ele era o único com a deficiência, e que era ele quem não conseguia aprender coisas como eu, apontando para mim como se eu fosse o criminoso. Mamãe finalmente falou com uma voz baixa, dizendo que ter uma deficiência não lhe dava o direito de controlar os outros, e que ela achava que estava sendo conivente com ele. Não consegui evitar a risada amarga que escapou
Quando eu lembrei que ela me fez estudar chinês às 5 da manhã, na escuridão completa, porque Bryce alegava ter pesadelos com isso. 3 dias depois, Bryce ficou completamente quieto e passou a maior parte do tempo trancado em seu quarto com seu laptop, o que era estranho, porque ele geralmente assistia TV na sala de estar da manhã à noite. Mamãe lhe trazia refeições em uma bandeja, mas ela não estava mais fazendo aquilo de cortar a comida dele em pedaços pequenos. Apenas deixava o prato na porta dele e se afastava. Eu podia ouvi-lo digitando a qualquer hora, imprimindo coisas em nossa impressora velha que fazia um barulho horrível de rangido toda vez que cuspia uma página. Na escola, Lin e eu começamos a nos encontrar durante o almoço para praticar chinês juntos, sentados sob o grande carvalho atrás do refeitório, onde ninguém realmente ia. Ela trazia cartões de memória que sua mãe havia feito, e nós nos interrogávamos enquanto comíamos nossos sanduíches. Ela era muito melhor do que eu, mas nunca me fez sentir burro por isso. Um dia, ela mencionou que seu pai estava procurando por testadores de jogos para seu novo projeto, perguntando se eu conhecia alguém que fosse realmente apaixonado por jogos. Eu congelei com meu sanduíche a meio caminho da boca porque, claro, eu conhecia alguém, mas parte de mim queria dizer não. Queria punir o Bryce por tudo que ele me fez passar. Mas então pensei no que poderia significar para nossa família se ele realmente conseguisse um emprego com o qual se importasse. Como talvez as coisas pudessem mudar. Naquela noite de sexta-feira, depois do jantar, eu estava indo para o meu quarto quando Bryce me encurralou no corredor, enfiando uma pilha grossa de papéis em mim que ele claramente passou horas montando. O portfólio tinha todos os jogos que a Miller Interactive já havia feito, com análises detalhadas, capturas de tela que ele imprimiu em cores, mesmo mamãe sempre gritando sobre os custos da tinta, e longos parágrafos sobre mecânicas de jogo e desenvolvimento de histórias. Folheei página por página, chocado com o quão bom realmente era, como ele notava coisas sobre os jogos que eu nunca sequer pensei, apesar de ter jogado alguns deles. Ele ficou lá me observando ler, mudando o peso de um pé para o outro como uma criança esperando os resultados de um teste. Quando olhei para ele disse baixinho que não era estúpido em tudo, apenas na maioria das coisas, e foi o mais vulnerável que eu já ouvi em toda a minha vida. Na semana seguinte, finalmente mencionei Bryce para Lin enquanto estávamos praticando, dizendo cuidadosamente que meu irmão era obcecado pelos jogos do pai dela, e na verdade, sabia mais sobre eles do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ela se animou imediatamente, dizendo que seu pai adorava conhecer verdadeiros fãs e que talvez Bryce pudesse ir ao churrasco de fim de semana deles. Quando cheguei em casa e contei a Bryce sobre o convite, seus olhos se encheram de lágrimas, e ele continuou perguntando se eu estava realmente fazendo isso por ele depois de tudo o que aconteceu. Eu disse a ele que estava fazendo isso porque era a coisa certa a fazer, mas deixei claro que se ele me envergonhasse ou fizesse qualquer comentário sobre chineses, nós teríamos terminado para sempre. E ele assentiu com tanta força que pensei que sua cabeça poderia cair. O dia do churrasco chegou muito mais rápido do que eu esperava, e Bryce passou a manhã inteira em seu quarto experimentando camisas diferentes. Eu podia ouvi-lo através da parede praticando inícios de conversa com a mamãe. Ela o ajudou a escolher seu melhor jeans e até passou sua camisa de videogame favorita, que tinha um design de controle retrô. Eles passaram quase 3 horas revisando tópicos sobre os quais ele poderia falar se a conversa ficasse estranha. Quando finalmente entramos no carro para ir à casa da Lin, as mãos de Bryce tremiam tanto que ele nem conseguiu afivelar o cinto de segurança direito. Durante todo o trajeto, ele continuou me fazendo perguntas sobre errar ou dizer algo estúpido. Paramos em frente a uma casa enorme com grama perfeita e uma garagem para 3 carros, e Bryce simplesmente congelou no banco do passageiro. Ele não saiu do carro por uns 5 minutos inteiros e continuou dizendo: talvez isso tenha sido uma má ideia. Sua confiança usual, onde ele mandava em todo mundo, desapareceu completamente, e ele parecia um garotinho assustado. Eu disse a ele para ser apenas a versão de si mesmo que ama jogos, não a versão que rasga os deveres de casa. Ele assentiu e finalmente saiu, mas suas pernas tremiam enquanto caminhávamos pela entrada da garagem. Lin atendeu a porta com um sorriso enorme e nos guiou até o quintal, onde seu pai estava grelhando hambúrgueres. O Sr. Johnson se virou com um sorriso caloroso e apertou nossas mãos como se fôssemos importantes parceiros de negócios ou algo assim. No segundo em que Bryce mencionou que havia conquistado todas as realizações em seu último jogo, o rosto do Sr. Johnson se iluminou. Ele começou a perguntar a Bryce sobre mecânicas específicas e lutas contra chefes, e Bryce simplesmente ganhou vida, falando sobre taxas de quadros e curvas de dificuldade. Toda aquela gagueira e nervosismo desapareceram enquanto ele explicava sua estratégia para o chefe final, que aparentemente apenas 2% dos jogadores haviam derrotado. O Sr. Johnson estava inclinado, fazendo perguntas de acompanhamento, e até chamou outro cara que trabalhava na empresa para ouvir a análise de Bryce. Eles ficaram lá por cerca de 1 hora, apenas falando sobre design de jogos e taxas de retenção de jogadores e coisas que eu nem entendia. Lin pegou minha mão e fomos pegar comida enquanto eles continuavam conversando perto da grelha. 2 horas depois, olhei para o outro lado do quintal e Bryce ainda estava em uma conversa profunda com o Sr. Johnson e outros 2 funcionários. Lin apertou minha mão e disse que meu irmão realmente entendia do assunto, o que me fez sentir estranho porque eu nunca tinha ouvido ninguém elogiá-lo antes. Ficamos até quase 21 horas. E quando chegamos em casa, mamãe estava esperando na sala de estar, perguntando como foi.
Bryce não parava de falar sobre como o Sr. Johnson queria ver seu portfólio de análises de jogos que ele vinha escrevendo. Mamãe realmente começou a chorar ao telefone quando me ligou mais tarde naquela noite, dizendo que Bryce não estava tão feliz há anos. Ela continuou me agradecendo por dar a ele essa chance e dizendo que talvez as coisas pudessem finalmente melhorar para nossa família. Senti uma mistura estranha de felicidade por ele, mas também ainda com raiva de todos os meses de inferno que ele me fez passar. Eu disse a ela que ele precisava merecer essa oportunidade e que um dia bom não apagava o que ele fez comigo. Ela ficou quieta e disse que entendia, mas eu podia ver que ela só queria que tudo voltasse ao normal. Na manhã seguinte, eu mal estava acordado quando Bryce invadiu meu quarto sem nem bater. Ele estava segurando o celular e praticamente pulando de alegria, dizendo que o Sr. Johnson havia lhe enviado um e-mail sobre fazer um teste de verdade. Não apenas uma conversa, mas um teste real de conhecimento de jogos que poderia levar a um estágio na empresa. Sua empolgação era tão intensa que pensei que ele poderia desmaiar por não respirar direito entre as palavras. Eu disse que era ótimo, mas fiz questão de lembrá-lo de que tudo isso veio através do meu relacionamento com Lin. O relacionamento que ele tentou destruir quando rasgou meu dever de casa de chinês e me baniu de estudar em minha própria casa. Seu rosto passou de pura alegria para algo que eu nunca tinha visto nele antes, como se a vergonha real o estivesse atingindo pela primeira vez. Ele sentou-se no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. Ficou quieto por talvez 30 segundos, que foi o maior tempo que eu já o vi ficar sem falar. Quando ele olhou para cima, seus olhos estavam úmidos, e ele me perguntou como poderia consertar as coisas. Eu não tinha uma resposta pronta porque, honestamente, nunca esperei que ele se importasse em consertar qualquer coisa. Na semana seguinte, algo estranho aconteceu em nossa casa. Bryce começou a estudar para aquele teste, como se sua vida dependesse disso, mas não do seu jeito usual, onde todos tinham que sofrer com ele. Ele usava fones de ouvido, mantinha horários normais, não exigia que todos fôssemos silenciosos quando ele estava trabalhando. Ele se instalava na mesa da cozinha com seu laptop e cadernos, anotando tudo o que sabia sobre diferentes estúdios de jogos e suas histórias. Mamãe continuava lhe trazendo lanches e bebidas, mas ele apenas assentia e continuava trabalhando, sem fazer alarde sobre precisar de tratamento especial. Papai notou primeiro. Me chamou de lado uma noite enquanto Bryce estava em seu quarto revisando suas anotações. Ele me disse que era como ter um filho diferente e que ele deveria ter intervindo anos atrás, em vez de deixar as coisas ficarem tão ruins. O pedido de desculpas pareceu estranho vindo dele depois de todo esse tempo, mas eu podia ver que era sincero. 3 dias antes do teste, Bryce começou a ficar nervoso, andando de um lado para o outro pela casa e me fazendo perguntas sobre o que o Sr. Johnson poderia lhe perguntar. Na manhã do teste, ele vomitou 2 vezes antes do café da manhã. Não conseguiu segurar nada, as mãos tremendo tanto que mamãe teve que abotoar sua camisa para ele. Ele continuava perguntando o que aconteceria se ele falhasse, se era estúpido demais até para essa chance. Eu disse a ele que ele não era estúpido em relação a jogos, que o Sr. Johnson já tinha visto isso e para apenas confiar no que ele sabia. As palavras pareceram estranhas saindo da minha boca depois de tudo que ele me fez passar. Mas eu estava sendo sincero. Ele saiu para o teste, parecendo que ia desmaiar, mas determinado. As 2 semanas seguintes, esperando pelos resultados, foram as mais estranhas que nossa família já viveu. Bryce estava ansioso, mas não era mal por causa disso. Não descontava em ninguém, apenas atualizava seu e-mail a cada 10 minutos. Mamãe o apoiava sem mimá-lo pela primeira vez, dizendo que, acontecesse o que acontecesse, eles estavam orgulhosos por ele ter tentado. Papai realmente sentou-se à mesa do jantar conosco e perguntou sobre o dia de todos, em vez de se esconder em seu escritório. Na escola, as coisas também estavam boas. Lin e eu estávamos oficialmente juntos, e todos sabiam. Alexander continuava brincando que eu havia transformado a disfunção familiar em uma estratégia de relacionamento. Mas ele não estava completamente errado. Lin achava toda a situação com Bryce uma loucura, mas estava feliz que algo de bom pudesse sair disso. A senhora Rodrigues me chamou de lado entre as aulas um dia. Disse que meus professores haviam notado que eu parecia mais feliz ultimamente e queria saber se estava tudo bem em casa. Ela estava preocupada comigo desde o 2º ano, quando eu aparecia na escola exausto daquelas sessões de estudo de madrugada. Eu disse a ela que as coisas estavam realmente melhorando e ela pareceu genuinamente aliviada. 2 semanas e 3 dias após o teste, estávamos todos jantando quando o celular de Bryce vibrou. Ele o pegou tão rápido que derrubou seu copo d'água, as mãos tremendo mais do que no dia do teste. Ele tentou abrir o e-mail, mas não conseguiu. Entregou o celular para a mamãe e pediu que ela lesse. Ela abriu e começou a ler em voz alta sobre como eles tinham o prazer de lhe oferecer uma posição em seu departamento de testes de jogos. Bryce desabou completamente. Começou a soluçar mais forte do que eu ouvia desde que ele tinha uns 8 anos. Ele continuava dizendo que conseguiu, que alguém realmente o queria por seu cérebro, não apesar dele. Mamãe também estava chorando. Papai se levantou e realmente o abraçou, o que eu não via há anos. Até eu senti algo no peito ao vê-lo perceber que valia algo para alguém que não era da família. Papai foi direto para a cozinha e voltou com uma garrafa de champanhe que estávamos guardando desde o ano novo, estourando-a ali mesmo na sala de estar, enquanto mamãe continuava enxugando as lágrimas do rosto e puxando Bryce para abraços apertados a cada poucos minutos.
Bryce sentou-se no sofá, lendo aquela carta de oferta de novo e de novo, seu dedo traçando cada linha como se tivesse medo que as palavras pudessem mudar se ele desviasse o olhar. E eu o vi sussurrar o número do salário pelo menos 20 vezes antes de papai servir uma taça para todos, até mesmo me dando metade de uma. A coisa toda parecia como assistir a uma família diferente, como se alienígenas tivessem substituído as pessoas com quem vivi por anos. Porque papai estava realmente falando sobre o futuro de Bryce, e mamãe estava fazendo planos para seu primeiro dia, em vez de apenas se preocupar com seus sentimentos. Ficamos acordados até quase meia-noite falando sobre o trabalho, sobre jogos, sobre tudo, exceto chinês ou deficiências, ou qualquer uma das coisas que nos separaram por meses. Por volta das 23 horas daquela noite, eu já estava na cama quando ouvi a batida na minha porta, suave a princípio, depois um pouco mais alta, e quando abri, Bryce estava lá, parecendo mais desconfortável do que eu jamais o vira, mudando o peso de um pé para o outro e olhando para o chão. Ele começou a falar rápido, dizendo que sentia ciúmes de tudo em mim, não apenas do chinês, mas de como eu aprendia as coisas sem tentar, fazia amigos sem pensar, fazia todas as coisas que pareciam impossíveis para ele. Sua voz falhou quando admitiu que queria me punir por ser tudo o que ele não podia ser, por ter o cérebro que funcionava direito, por fazê-lo se sentir quebrado apenas por existir. Eu disse a ele que sabia, que havia percebido meses atrás, mas saber o porquê não tornava as coisas certas, que ele havia tornado minha vida um inferno, destruído minhas coisas, me expulsado da minha própria casa às 5 da manhã. Ele assentiu e pegou o celular, mostrando-me um carrinho de compras cheio de livros e aplicativos de aprendizado de chinês que ele estava pesquisando, dizendo que queria usar seu primeiro salário para substituir tudo o que destruiu. E talvez eu pudesse lhe ensinar algumas frases básicas para o trabalho, já que poderia haver clientes chineses. As 2 semanas seguintes passaram neste estranho período de ajuste, onde Bryce praticava dizer olá e obrigado em chinês enquanto se preparava para o trabalho, usando sua nova camiseta interativa pela casa como se fosse feita de ouro. Mamãe começou a dizer não para ele pela primeira vez que me lembro, como quando ele quis faltar à sua primeira reunião de equipe, ela o fez ir de qualquer maneira. E papai realmente ficava na sala durante os jantares de família, em vez de desaparecer em seu escritório. Tudo parecia diferente, mais frágil, como se estivéssemos todos aprendendo a ser uma família novamente. E quando Alexander veio me visitar 3 semanas depois, ele parou na porta e olhou ao redor como se tivesse entrado na casa errada. Ele continuou dizendo que o lugar parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se todos pudessem finalmente respirar sem se preocupar em acionar uma bomba. E até apontou que eu estava fazendo meu dever de casa de chinês na mesa da cozinha, em vez de me esconder. As coisas estavam indo bem até cerca de 1 mês de trabalho, quando Bryce chegou em casa mais cedo em uma terça-feira, parecendo que alguém havia morrido, seu rosto branco e suas mãos tremendo enquanto nos contava que havia cometido um erro enorme nos testes que poderia fazê-lo ser demitido. Ele havia perdido um grande bug porque estava se exibindo para seu líder de equipe sobre conhecer alguma mecânica de jogo obscura, se distraiu e aprovou algo que travou todo o sistema, custando-lhes horas de trabalho. Mas em vez de jogar coisas, gritar ou me culpar de alguma forma, ele sentou-se à mesa e perguntou o que deveria fazer, como poderia consertar, como poderia mostrar a eles que podia aprender com os erros, em vez de ser apenas o garoto estúpido que quebrava tudo. Peguei meu laptop e sentei ao lado dele na mesa da cozinha, algo que teria sido impossível apenas meses atrás. Passamos a hora seguinte digitando e redigitando seu e-mail para seu supervisor, eu mostrando a ele como assumir a responsabilidade sem parecer patético, como propor soluções em vez de apenas se desculpar. Suas mãos tremiam enquanto ele digitava, mas ele continuou, pedindo-me para verificar sua ortografia, seu tom, se ele parecia estúpido demais. Quando ele finalmente apertou enviar, ele olhou para a tela como se estivesse esperando o mundo acabar. Na manhã seguinte, seu supervisor ligou enquanto eu tomava café da manhã, e Bryce colocou no viva voz sem pedir, seu rosto branco como papel. A voz do Sr. Smith encheu nossa cozinha, e eu vi o queixo de Bryce cair quando, em vez de demiti-lo, o homem disse que estava impressionado por Bryce ter assumido seu erro e apresentado soluções, que a maioria das pessoas apenas dá desculpas, que isso mostrava um crescimento real. Depois que a ligação terminou, Bryce apenas ficou lá, atordoado, e eu percebi que algo havia mudado entre nós. Que ele não era mais o irmão que destruiu minhas coisas, mas alguém que realmente precisava da minha ajuda e podia aceitá-la sem tornar tudo sobre sua deficiência. 2 meses se passaram assim, ele pedindo ajuda com e-mails de trabalho, eu ensinando-lhe coisas profissionais básicas. Nós dois sem falar sobre o quão estranha era essa inversão. Então, no jantar de domingo, enquanto a mãe servia a sobremesa, Bryce limpou a garganta e anunciou que estava economizando dinheiro para se mudar. O garfo da mamãe caiu no prato, e a caneca de café do papai parou a meio caminho da boca. Bryce continuou falando, explicando que havia encontrado um apartamento de um cômodo perto do trabalho com 2 colegas de quarto que também trabalhavam com jogos.
Caras que não se importavam com suas pontuações de QI ou que ele nunca se formou, apenas que ele conhecia todos os jogos já feitos. Mamãe começou a chorar, mas não as lágrimas de raiva que eu esperava, mais como se estivesse vendo seu passarinho deixar o ninho com 20 anos de atraso. Nas semanas seguintes, empacotamos suas coisas juntos, passando por caixas de jogos e brinquedos antigos, encontrando coisas que havíamos esquecido que existiam. Ele segurou nosso velho disco de Dark Souls e perguntou se eu me lembrava de ajudá-lo a derrotar aquele chefe, antes que tudo desse errado, quando éramos apenas irmãos que jogavam videogame juntos. Eu me lembrava. Nós dois nos lembrávamos. O convite para a festa anual da empresa da família de Lynn veio endereçado a todos nós, mas desta vez, Bryce compareceria como funcionário, não apenas como meu irmão acompanhante. Na noite da festa, eu o observei praticar sua apresentação sobre testes de jogos em frente ao espelho do banheiro, tropeçando nas palavras, mas determinado a conseguir. Na festa, ele se apresentou diante de 50 pessoas, incluindo o Sr. Johnson, e começou a falar sobre detecção de bugs. Sua voz tremia no início, mas depois encontrou seu ritmo ao explicar como sua maneira diferente de pensar o ajudava a perceber coisas que outros testadores não viam. O Sr. Johnson sorria como um pai orgulhoso. E depois, o Sr. Williams, o chefe de testes, me chamou de lado para me dizer que meu irmão tinha percepções únicas, que sua perspectiva era, na verdade, um trunfo, porque ele abordava os jogos de maneira diferente de todos os outros. Durante todo o caminho de volta para casa, Bryce não parava de falar sobre os diferentes bugs que ele notou nos jogos ao longo dos anos, e como talvez ele pudesse realmente ser bom em algo. E pela primeira vez em muito tempo, mamãe e papai o ouviam como se ele fosse um adulto, em vez de seu filho quebrado. 3 semanas depois, estávamos no quarto de Bryce no dia da mudança, embrulhando seus pôsteres de jogos em plástico bolha, enquanto ele separava controles e fones de ouvido antigos que colecionou ao longo dos anos. O apartamento que ele encontrou ficava a apenas 20 minutos de distância, mas parecia que ele estava se mudando para outro país, e mamãe parava para enxugar os olhos toda vez que pegava outra caixa. Ela finalmente desabou completamente quando estávamos carregando o caminhão, soluçando no ombro do papai, enquanto dizia que o havia mimado por muito tempo e pensava que o estava protegendo. Mas na verdade, ela o estava segurando todos esses anos. Foi quando os novos colegas de quarto de Bryce chegaram em um Honda velho. 2 caras da empresa de jogos que se ofereceram para dividir o lugar quando souberam que ele estava procurando. E eles imediatamente começaram a brincar com ele sobre qual console era superior, enquanto pegavam caixas como se o conhecessem desde sempre. Eu os observei tratá-lo como apenas mais um jovem de 20 e poucos anos se mudando com amigos. Não como alguém com uma deficiência ou necessidades especiais. Apenas Bryce, que por acaso era muito bom em encontrar bugs em jogos. Quando terminamos de carregar tudo e Bryce estava prestes a entrar no carro, ele me chamou de lado e colocou um envelope em minha mão, olhando para os sapatos enquanto me dizia para não abri-lo até que ele fosse embora. A casa parecia errada naquela noite no jantar, com sua cadeira vazia ainda na mesa, como se alguém tivesse morrido, exceto que ainda podíamos mandar mensagens para ele. E mamãe continuava começando a chamá-lo para o jantar antes de se corrigir. Depois que eles foram para a cama, finalmente abri o envelope no meu quarto e encontrei $300 em dinheiro junto com um bilhete escrito em sua caligrafia bagunçada que dizia que ele era o deficiente, mas ele me incapacitou também. E ele sentia muito, e se eu talvez pudesse lhe ensinar um pouco de chinês quando ele se instalasse. Minhas mãos tremiam enquanto eu o lia 3 vezes e o dobrei cuidadosamente e o coloquei na gaveta da minha escrivaninha com meus antigos materiais de chinês. Uma semana depois, ele ligou enquanto eu fazia o dever de casa, praticamente gritando ao telefone sobre como ele cozinhou espaguete pela primeira vez, e ficou horrível, e grudou na panela, mas era o seu espaguete horrível que ele fez sozinho sem ninguém ajudar. Lynn e eu fomos visitá-lo no fim de semana seguinte, e ele nos mostrou o apartamento como se fosse um palácio, apontando seu canto com seu setup de jogos, a cozinha onde ele queimou o espaguete, e seu quarto que já era um desastre de roupas e caixas de jogos. Seus colegas de quarto estavam lá jogando um novo lançamento, e um deles olhou para cima, e disse que eu era o irmão que conseguiu a conexão para ele, e agradeceu, porque Bryce era realmente legal e já havia encontrado 3 grandes bugs que eles perderam nos testes. Todos nós acabamos jogando juntos por horas, passando os controles e discutindo sobre estratégias. E Bryce não estava tentando controlar tudo ou provar que era mais esperto, apenas compartilhando o que sabia e realmente ouvindo quando Lynn sugeriu uma abordagem diferente para uma luta contra um chefe. Era isso que ele poderia ter sido o tempo todo se não estivéssemos todos tão focados no que ele não podia fazer, em vez do que ele podia. Se mamãe e papai não o tivessem embrulhado em plástico bolha e lhe dissessem que o mundo era muito difícil para ele navegar sozinho. 2 semanas depois disso, mamãe e papai foram visitá-lo para jantar e voltaram parecendo 10 anos mais jovens, falando sem parar sobre como ele havia cozinhado frango para eles, que estava apenas ligeiramente queimado, e havia lhes mostrado seu contra-cheque de seu primeiro salário real, e como seus colegas de quarto haviam dito que ele já era um dos melhores testadores da equipe.
Comecei a praticar chinês bem na sala de estar depois daquela visita. Meus livros didáticos espalhados pela mesa de centro, enquanto mamãe lia sua revista no sofá ao lado. Ninguém reclamou, fez caretas ou alegou enxaquecas mais. Às vezes, eu fazia uma videochamada com Bryce à noite e ele me pedia para ensinar-lhe frases básicas, sentado na cozinha de seu pequeno apartamento com o gato de seu colega de quarto, perambulando pelo chão. Ele era péssimo com os tons e continuava misturando palavras simples, mas ria de seus erros e tentava novamente, anotando em sua caligrafia bagunçada. Na escola, na semana seguinte, passei no escritório da senhora Rodrigues e contei tudo o que havia acontecido desde a confusão no tribunal. Ela se recostou na cadeira e disse algo sobre as pessoas precisarem chegar ao fundo do poço antes de poderem mudar e como nossa família havia encontrado um caminho. 3 meses se passaram assim, com Bryce melhorando em seu trabalho a cada semana, até que, em uma noite de quinta-feira, meu telefone tocou enquanto eu fazia o dever de casa. Era Bryce e ele estava chorando tanto que mal conseguia entendê-lo no início. Mas então, ele conseguiu dizer que havia sido promovido a testador sênior. Sua voz falhou quando disse que eles valorizavam seu cérebro diferente, que percebia coisas que outros testadores não viam. Naquele domingo, começamos o que se tornou nossa nova tradição, com todos se reunindo em nossa casa para o jantar. Bryce dirigiu até lá em seu Honda usado que comprou com seu próprio dinheiro, entrando pela porta com uma confiança que eu nunca tinha visto antes. Comemos a lasanha da mamãe e conversamos sobre coisas normais como o trabalho, escola e o tempo. Durante o jantar, Bryce limpou a garganta e anunciou que havia se matriculado em aulas online. Apenas coisas básicas, disse ele, querendo tentar aprender novamente no meu próprio ritmo. Papai se levantou com sua taça e fez um breve brinde sobre segundas chances e novos começos. Todos nós erguemos nossas taças, até Bryce com seu suco de maçã, já que ele nunca gostou de champanhe ou qualquer álcool. Lynn apareceu para a sobremesa, trazendo biscoitos caseiros que ela assou com sua mãe. Bryce agradeceu em chinês, assassinando completamente a pronúncia, mas dizendo com sinceridade real. Ela sorriu e corrigiu gentilmente seus tons, e ele riu de si mesmo sem qualquer daquela antiga vergonha ou raiva. Enquanto mamãe cortava a torta, Bryce admitiu que poderia reprovar nas aulas, mas queria tentar de qualquer maneira. Porque reprovar não era mais a pior coisa. Não tentar era. Quando todos se preparavam para ir embora e Lynn ajudava a mamãe com a louça, Bryce me chamou de lado perto da porta da frente. Ele me olhou por um longo momento, depois disse simplesmente que estava grato pela chance, pela minha paciência, por não desistir completamente dele, mesmo quando ele esteve no seu pior. Eu o vi ir embora para sua própria vida alguns minutos depois, enquanto mamãe e papai acenavam da porta como pais orgulhosos deveriam. A casa parecia pacífica agora, de uma forma que nunca havia sido antes. Sentei-me na sala de estar para praticar meus caracteres chineses enquanto meus pais liam por perto. Ninguém reivindicando territórios, mantendo diários de queixas ou exigindo que alguém saísse. Ainda estávamos descobrindo como ser uma família sem todas as antigas dinâmicas tóxicas, mas estávamos aprendendo juntos, cometendo erros e tentando novamente, assim como Bryce com suas frases em chinês, construindo algo melhor, um dia de cada vez.